Bom, hoje a gente está recebendo aqui, estou muito feliz de receber o Dr. Richello aqui hoje, uma energia feliz. maravilhosa. E a gente vai falar sobre o teste da bochechinha. É o primeiro teste de triagem neonatal genética do Brasil e detecta mais de 340 doenças genéticas raras e tratáveis. Gente, é muita doença, é muito importante. E a gente vai saber hoje como os neuropediatras intervêm, né, com o teste da bochechinha. Hoje a gente recebe o neuropediatra Richello Lima para a gente conversar sobre esse assunto e convido você para fazer o programa junto comigo, conversando, fazendo a sua, esclarecendo a sua dúvida, tá bom? Já manda mensagem para o 995539291 e também para o nosso Instagram, @PGMBomDemais. Já tá aqui na palma da mão os dois celulares para a gente conversar. Doutor Richello, um prazer receber você aqui. Primeira vez no nosso programa. Sim. Seja muito bem-vindo, tá bom? Essa energia maravilhosa, contagiante. Fico trazendo feliz. muita informação pra gente hoje, né? Eu que fico feliz de estar aqui com você, tomando esse café da manhã. Oh, maravilha! E falando da importância da neuropediatria, né? Ó, meninos, vamos trazer depois do cafezinho aqui. Doutor Richello, exatamente. Ai, você falou num ponto muito importante, a importância da neuropediatria, né? Desde o início, dos primeiros dias de vida dos nossos filhos, né? Primeiro que a gente precisa colocar, Estefânia, que é uma formação longa, né? Uhum. E a gente coloca essa coisa diferente, que a neuropediatria é uma subespecialidade especial. Mas por quê, doutor? A gente tem uma formação muito longa, a gente faz 6 anos de medicina, depois a formação em pediatria ou neurologia e depois precisa fazer a residência médica de neurologia da infância e adolescência e adquirir o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, que é o que vai te autorizar a fazer esse atendimento com qualidade, né? Com competência e no exercício legal da profissão. Tá aí, é muita coisa. É muita coisa. Mas a gente vence, chega lá. Mas a gente vence, chega lá e ajuda muitas pessoas, né? É o melhor pagamento que a gente pode ter, né? É essa troca de ajudas entre as pessoas. Bom, e aí, quando a pessoa vai ao neuropediatra e tem que fazer esse teste da bochechinha. O que é o teste da bochechinha, doutor Richello? Eu fiquei super curiosa, interessada. Tema, né? Eu disse assim, gente, preciso compartilhar, quero saber. É importante, porque nós temos ainda temos até os dias atuais o teste do pezinho, que é muito conhecido, mas ele tem algumas limitações pelo número de doenças que ele detecta, até pelo método que ele é coletado. E hoje nós temos o teste da bochechinha, que é uma inovação genética. A gente detecta aí mais de 300 doenças, você falou muito bem, 340, 350 doenças, todas tratáveis. O método é fácil de ser coletado e a gente consegue, já que temos o diagnóstico, fazer o tratamento adequado, Estefânia, e evitar sequelas para essas crianças. Gente, mas são muitas doenças, São né? muitas. Assim que os nossos filhos nascem, eles já têm o quê? O teste do pezinho, Sim. o teste da orelhinha, o teste do olhinho, Da linguinha, do coraçãozinho. Gente, é muita coisa. É muito teste. É muito teste. E agora não, né? Já existia, Sim. né, doutor? A bochechinha. É assim que nasce, doutor, também que faz? Ou pode fazer também posteriormente? A gente tem um período de ouro, que seria nos primeiros 30 dias de vida, mas ele pode ser feito ao longo do primeiro ano de vida. Pode ser feito ao longo do primeiro ano de vida, né? Já vou levar o Rafael José, porque na verdade nem lembro se ele fez ou não, viu? Bom, gente, já tem pergunta de telespectador aqui, ela dizendo que levou o filho dela no neuropediatra e se quer saber se é a mesma do neurologista infantil. Na verdade, os títulos são o mesmo. Existe uma tendência a chamar neurologista infantil quando você é neurologista vindo da neurologia e quando você vem da pediatria chama mais neuropediatra. Mas a formação é igual. É igual, né, doutor? E detectar doenças possíveis também são iguais. São iguais. E o que o neuropediatra, de uma maneira, faz, Estefânia? Ele tem esse papel nobre, né, de detectar as doenças e realizar o seu tratamento e também preveni-las. E a gente diz tanto os agravos neurológicos, incluindo as doenças neurológicas da infância e os transtornos de desenvolvimento infantil, que nós vemos aí a grande quantidade de casos de transtorno, incluindo o autismo, a hiperatividade, a dislexia, a deficiência intelectual, dentre outras. Com que período da vida da criança a gente pode detectar, doutor, algum desses transtornos?
Habitualmente, por exemplo, para falar de autismo, que é o mais frequente, o transtorno do espectro do autismo, Estefânia, na rotina do consultório, entre 2 e 3 anos de idade. Mas nós temos hoje o diagnóstico precoce, que a partir de 1 ano e meio a gente consegue fazer alguns testes, já que o diagnóstico é clínico, comportamental, não há um exame confirmatório, mas aí a gente conta com a história clínica dos pais, o nosso exame neurológico e a experiência do neuropediatra que está atendendo. Nossa, gente, é cada vez mais... Eu fico impressionada e, ao mesmo tempo, feliz que a cada tempo que passa a gente tem ferramentas que podem nos ajudar nessa questão de qualidade de vida, não só das nossas crianças, mas também da família, porque a gente vai se adaptando, né, doutor? E se reconhecendo também dentro dessa nova realidade que possa vir a acontecer. Bom, a gente tem cartelas aí também com perguntas, a gente já pode começar a compartilhar a primeira pergunta. Ó, quem levar na primeira consulta... é o que levar na primeira consulta com o neuropediatra, né? Ela colocou aí alguns dados, né? Cartão de vacina e dados de nascimento, resumos de alta, né? Que o neném acabou de nascer, laudos de médicos e terapeutas anteriores e relatórios escolares e cadernos. Isso já os maiorzinhos, né? Isso daí basicamente um roteiro, né, que doutor? A gente orienta, a gente também passa essas informações nas nossas páginas sociais, nas nossas redes, para que os pais tenham essa compreensão. Mas é importante a história clínica bem detalhada com a família, o exame neurológico do BP ou da criança maior e a nossa habilidade nessa avaliação para que a gente determine os diagnósticos e faça os tratamentos adequados. A gente tem pergunta aqui de telespectadora, ela está vendo aqui, ela está me dizendo que o filho dela já tem 3 anos e se pergunta se ainda pode fazer o teste da bochechinha. Existe possibilidade de fazer aos 3 anos, mas a gente diz que o período principal é nos primeiros 30 dias ou no primeiro ano de vida. Mas ela pode sim, mesmo assim. Para descartar totalmente alguma dúvida, né? E doutor, o que doenças mais comuns podem ser detectadas com o teste da bochechinha? Principalmente as doenças genéticas, né? Existem algumas doenças que são chamadas de erros inatos do metabolismo. A criança nasce com alguma deficiência de alguma enzima, Estefânia, que deve fazer, por exemplo, a metabolização de algum elemento, mas ela pode nascer com uma deficiência nessa enzima ou então com a ausência dessa enzima. E aí aquele produto ele pode se acumular nas células nervosas e gerar quadros neurológicos graves. A vantagem do teste da bochechinha é que a gente tem doenças tratáveis, então a gente consegue detectar num tempo precoce, orienta essa família, trata a criança, a gente evita sequelas. Tá vendo, né, gente? Sequelas que podem ser reversíveis ou não, né, doutor? Sim, sim. Olha, a gente fica impressionada. É sério, eu fico assim impressionada com a quantidade também de... Posso falar novas doenças, doutor? Não, né? Como que a gente pode falar? As doenças, na verdade, já existiam, mas o avanço da medicina deixou esses diagnósticos mais claros. Pronto, os diagnósticos mais claros. E né? a neuropediatria, Estefânia, tem esse papel nobre. Muitas vezes, quando a gente detecta essa doença e faz esse tratamento, a gente tem a oportunidade de devolver infâncias para essas crianças. Tá vendo aí? É verdade. Uma infância de qualidade, né? Sim, aquela infância que a gente viveu de andar correndo no meio da rua, descalço, topando, tacando as canelas no chão. Vamos lá para mais cartelas que a gente tem aí para compartilhar com o Dr. Richello Lima. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa. Você pode continuar participando pelo 995539291, tá bom? E também pelo nosso Instagram, @pgmbomdemais, tá? A pergunta aí, ó, em quais situações ou com quais sintomas devemos procurar o atendimento médico especializado do neuropediatra para analisar as crianças? O que acontece é assim, nos primeiros 6 meses de vida, a gente tem uma coisa chamada puericultura, que é aquele acompanhamento mensal com o pediatra. Ele vai fazer aquele acompanhamento inicial e avaliar todos os dados da criança. E, habitualmente, nessa faixa etária, os atrasos do desenvolvimento infantil, aquela criança que não atingiu os marcos do desenvolvimento, ou então que, de repente, foi uma mãe que foi submetida a um parto muito complexo, que essa criança tem alterações no exame neurológico, o colega pediatra que faz aquele primeiro contato, ou então o pediatra da maternidade, já podem fazer esse encaminhamento para o neuropediatra. E a gente fala sempre dessa importância, porque pra gente da neuropediatria o cérebro não é ouro, pra gente é diamante, Stefania. Olha só, gente, e assim é bem complexo, né, doutor Richello? É muito complexo. Eu mesmo lembro ainda levo o Rafael José até 1 ano, ele ia realmente todo mês para esse acompanhamento.
e tem uma curvinha, né? Essa curvinha do desenvolvimento. Sim. É dentro dessa curvinha que a gente pode, inicialmente pode perceber que tem alguma coisa ou não, doutor? Que tem alguma alteração, mas nós temos... O pediatra pode detectar, sim, essas alterações precoces e encaminhar para a neuropediatria, mas algumas condições podem ser um pouco mais claras, porque a gente pode tratar, acompanhar, por exemplo, o bebê prematuro, algumas síndromes, como a síndrome de Down, por exemplo, que tem deficiência intelectual, que tem outros acometimentos comportamentais e de aprendizagem. A gente pode acompanhar as crianças que durante o parto tiveram aí algum evento de falta de oxigênio, tipo um AVC infantil, que elas vão ter aí algumas sequelas, elas também devem ser acompanhadas, além da epilepsia, da enxaqueca, do distúrbio de sono, das crianças com paralisia cerebral e outras doenças aí que acometem, doenças e atrasos de desenvolvimento que acometem as crianças. E quanto mais cedo sendo detectado, melhor para as crianças, né, doutor? E assim, e para os pais também que ainda tem aquela rejeição em levar as crianças somente pelo fato, se tiver o medo. O medo, né? E o preconceito ainda existe muito, né, doutor Tiago? Ainda existe, mas essa sua fala é super importante, Stefânia, porque a gente coloca 2 pontos. Primeiro, graças a Deus e a toda a evolução da medicina, nós desmistificamos o atendimento do neurologista, do psiquiatra e do psicólogo. Então, nós temos muito mais acesso a esses recursos e a gente tem a capacidade de ter uma vida melhor, né, numa melhor versão, tanto física quanto mental. E quando a gente fala do teste da bochechinha, os pais têm medo da doença, mas é importante lembrar para a nossa audiência que as doenças que estão lá são tratáveis e esse tratamento em tempo recorde facilita a qualidade de vida da criança e também a questão de evitar sequelas. Tá vendo aí, né, gente? Vamos aí para a próxima pergunta. Muito importante essa colocação, doutor. O teste da bochechinha consegue mostrar todas as alterações existentes no DNA? Olha aí. Não todas totalmente. Existe um limite, é um painel de doenças tratáveis. Infelizmente, nós temos doenças que não são, ou que os tratamentos são mais complexos, ou ainda estão em pesquisa. Então, detectados pelo teste da bochechinha. Mas todas as doenças detectadas pelo teste da bochechinha são tratáveis. Nós temos uma outra modalidade de teste, que é o exoma, que ele estuda todo o DNA humano. Nossa, gente, não sabia desse. Existe o exoma, que ele estuda todo o DNA. Mas ele como que eu posso falar? Ele é prescrito pelo médico assim que ele vai ao neuropediatra ou só se ele percebe alguma alteração na criança? Por exemplo, se nós tivermos uma criança com um quadro neurológico complexo, grave, que não está tendo melhora com os tratamentos já instituídos e já foi feito, por exemplo, um teste da bochechinha e nós não detectamos uma doença tratável. Então, o que acontece? Às vezes, nós temos que partir para testes mais avançados. E a gente tem o CGH Array e o exoma, que eles estudam todo o material genético da criança e a gente consegue ter um direcionamento para o que de fato está alterado e como é que a gente vai atuar para melhorar essa criança. Gente, fico impressionada com o avanço realmente da medicina. Grande. É muito grande, doutor. São testes específicos, mais caros, selecionados. Então, a gente não pede para toda a população infantil. São casos realmente selecionados. Tá bom, vamos lá. Mais uma pergunta que a gente tem aí na cartela também, já feita anteriormente pelos nossos telespectadores. A partir de quando a coleta pode ser realizada? Acho que a gente até pontuou aqui, né? A partir do primeiro dia de vida, preferencialmente nos primeiros 30 dias. A gente fala muito do período neonatal, que é de 0 a 28, 30 dias. Tu faz tantos testes, né, São doutor? muitos testes, mas é porque essas crianças são o tesouro da vida da gente, né? Ave Maria, demais. Por isso é que a gente precisa realmente fazer tudo. Então tá aí, gente, respondido. Vamos lá, se tiver mais, já pode colocar aqui, que já a gente também já manda pergunta aqui dos nossos telespectadores. Você pode continuar participando, você de qualquer lugar do nosso Piauí, dentro dos 224 municípios onde a gente está chegando. É uma honra poder chegar aí na sua casa, levando informação de qualidade e você participando e fazendo o programa junto com a gente. Pode interagir, que é uma honra sempre ter você aqui fazendo o programa junto comigo. Vamos lá, próxima pergunta que a gente tem aí também para compartilhar com o Dr. Richello. O teste da bochechinha substitui o teste do pezinho? Olha aí, uma pergunta interessante. O teste do pezinho ele é super importante, mas ele é limitado. Nós temos uma pequena quantidade de doenças detectadas, apesar que hoje ele já tem modalidades novas. A gente tem o plus, tem o expandido, tem o avançado do pezinho, mas ele tem uma técnica um pouco mais complexa de coleta
E o teste da bochechinha, ele tem aí essa vantagem de ser um teste muito mais amplo, 340, 350 doenças e todas tratáveis. Então, a gente consegue fazer essa detecção precoce para o tratamento efetivo. Mas ele não substitui. Não substitui. Ainda assim, tem que fazer os dois, né, doutor? A gente pode fazer os dois, sim. Pode fazer os dois. No habitual, tem sido feito os dois. Tem sido feito os dois, Tem sido né? feito os dois. Tá aí, ó. Tem uma mãezinha aqui perguntando também, compartilhando dela. Ela disse que o filho dela tem TEA, né? E diz que não fez o teste da bochechinha e pergunta se isso foi um dos motivos para ele, para ser detectado mais cedo. O autismo é uma... Na verdade, a gente não considera o autismo uma doença, né? O autismo é um transtorno de desenvolvimento infantil habitualmente detectado entre 2 e 3 anos, mas a gente tem um diagnóstico precoce em torno de 1 ano e meio. Como você fala, cada vez mais cedo, né, doutor? Cada vez mais cedo, porque a gente precisa de tratamentos efetivos e precoces com todas as terapias em método ABA, que é o método que a gente utiliza para melhorar o desenvolvimento infantil. Nos dias atuais, nós realmente, apesar que o autismo ainda é um grande mistério, Estefânia, mas os estudos têm mostrado que uma boa parte dele tem características genéticas, então a gente faz alguns estudos direcionados para o autismo em algumas situações. Então, dependendo do caso clínico, da apresentação, do número de casos na família, a gente pede investigação genética, sim, para as crianças com autismo. Mas nem todos os casos de autismo são comprovadamente genéticos. Bom dia, Norma também está participando, está perguntando se o teste pode detectar o grau do autismo. O grau é uma coisa interessante, polêmica, né, doutor? Atualmente a gente usa, na verdade, o termo mais adequado assim, que a gente utiliza é o nível. É nível, né? Mas ele confunde muito a cabeça das famílias. Mas assim, como ainda estamos falando de nível, a gente tem o nível 1, 2 e 3. O nível 1 é aquele nível mais leve, a criança tem uma boa capacidade de linguagem e responde aos comandos da escola, mas ainda tem características autísticas. O nível 2 é o moderado e o 3 seria o mais severo. Os testes genéticos não detectam os níveis. O nível, ele é baseado na experiência do neuropediatra, na história clínica e na evolução dessa criança. Com o passar dos tempos, né? Com as consultas de segmento neuropediátrico. Então, sempre tem que continuar fazendo esse acompanhamento, Precisa. Né, a gente faz o diagnóstico, inicia os tratamentos de terapias e é preciso, sim, além da equipe multiprofissional, com fonopsicólogo, TO, que é o terapeuta ocupacional, psicopedagogo, também o neuropediatra fazendo o direcionamento da equipe e acompanhando a evolução dessa criança. Tá certo. Bom dia, sim, você pode fazer sua pergunta, tá bom? Um bom dia para você aí que está acompanhando a gente em Parnaíba, também acompanhando o nosso programa. E hoje a gente recebe aqui o Dr. Richelo Lima, neuropediatra, junto com você aí de casa. A gente está falando não só sobre o teste da bochechinha, sim, mas o programa sempre traz isso, viu, Dr. Richelo? E é ótimo. É ótimo, né? Informação de qualidade, Estefânia, diminui o preconceito. Olha, tá dizendo que tá falando aqui do litoral. Tá bom, coloca o teu nome aqui pra gente estar mandando um super beijo pra você também. E eu sou de Parnaíba, inclusive. Você é de Parnaíba, olha só. Nasci em Parnaíba no dia do Natal. Tá pertinho, viu, aqui. E um beijo também aqui pra outra telespectadora que tá acompanhando a gente, a Socorro. Um beijo, Socorro, pra você. E, doutor Richelo, até que idade a gente pode estar levando o nosso filho ao neuropediatra? Existe... Os colegas neuropediatras, de uma maneira geral, eles determinam aí em torno de 12, 13 anos. Eu, Richelo, atendo até 15 anos, 11 meses e 29 dias. No que ele completa 16. Como nós podemos ter outros agravos neurológicos que são da fase adulta, né? E o meu treinamento, de fato, é na neurologia infantil e da adolescência. Então, a gente conversa com um colega psiquiatra ou neurologista de forma adequada e direcionada para encaminhar e fazer o segmento aí contínuo dessa minha criança que virou adolescente, que virou adulto. Que é importante realmente ter esse acompanhamento e ver o desenvolvimento do que ela possa ter, né, doutor? Sim. Tá aqui. A questão, ela está dizendo aqui que o filho dela tem 3 anos, coloca tudo de uma vez só, que ela está colocando em partes. O filho dela fez 3 anos agora, ela teve um parto bem complexo e ele nasceu sem oxigênio. E aí, o que mais? Agora até eu tô curiosa para saber o restante da pergunta dela aqui. Nasceu sem oxigênio, tá bom. Já a gente vai trazer aqui, mas essa questão você já até pontuou, né? De algumas doenças que podem ser causadas na questão do parto, né? Nascer sem oxigênio, um parto prematuro. Um parto muito assim agressivo, uma cesárea de emergência, uma mãe que tem uma pré-eclâmpsia ou que tem uma doença grave de base. Nós temos algumas síndromes que podem acometer as gestantes, inclusive
se estuda muito, né, a gestação e todo o acometimento, todo o tratamento que deve ser feito com essa gestante, porque a gente quer tanto a mãe saudável quanto o bebê também. Doutor, se aconteceu isso na hora do parto e não tivesse acontecido nada, isso livraria a criança de alguma síndrome, alguma coisa que possa ter acontecido? Se ela tiver, por exemplo, uma síndrome genética, no momento da formação dela, ali no primeiro trimestre, já aconteceu esse problema, esse fato, esse agravo. Então, independente dela ser prematura ou dela ter nascido de 9 meses. Uhum. Agora, por exemplo, se é uma criança que não tem uma síndrome genética e ela nasceu de 9 meses, tudo bem. Esperamos que vai evoluir tudo bem, mas se ela for prematura, nos prematuros a gente tem mais risco de ter essa falta de oxigênio ou algum pequeno derramamento de sangue na cavidade cerebral, que aí, dependendo de onde essa lesão está localizada, eu posso ter alterações no exame neurológico que o neuropediatra é capaz de detectar pelo exame neurológico, ou quando ele tem alguma dúvida ou fica alguma coisa a ser mais bem esclarecida, aí ele solicita uma tomografia ou uma ressonância para complementar. Entendi. Ela está falando que o filho dela tem 3 anos, tive um parto complexo, nasceu sem oxigênio, ele tem mudanças de humor e ela tem muito sofrimento em relação a isso. Tá, pode acontecer sim, porque assim, a criança... a telespectadora relata que a criança teve aí uma falta de oxigênio, então... provavelmente deva ser uma criança com alguma alteração de exame neurológico. E a gente sabe que todas as ações neurológicas físicas, elas também estão ligadas ao comportamento. E isso pode gerar, às vezes, quadros de irritabilidade, distúrbios de sono, às vezes, em algumas situações, atraso da linguagem, agressividade. Né? Então, é um caso que precisa ser bem avaliado. Bem avaliado. Presencial. O atraso da linguagem, doutor Richelli, é sinal para alguma coisa? Habitualmente, o atraso na linguagem, a gente diz o atraso na fala, né? Fala. O transtorno da linguagem com atraso na fala. Uhum. Ele chama muita atenção, é a queixa mais frequente do meu consultório. Inclusive, a minha dissertação de mestrado em São Paulo é em relação a isso. Olha só, então foi bem em cima. O transtorno de linguagem com atraso de fala em crianças de 2 a 5 anos, ele é um sinal de alerta não só para o autismo, mas a gente precisa ver, quando chega uma criança no consultório com atraso de linguagem e atraso aí de fala, a gente precisa ver se não há uma doença neurológica em evolução, se essa criança tem autismo, se há algum defeito auditivo, ou se de repente só o atraso da fala por si só é a doença principal, é o primordial. Então, o colega neuropediatra precisa fazer essa avaliação para determinar o que está acontecendo e instituir o tratamento adequado. E instituir o tratamento adequado, né? Mãezinha que demorou a levar o filho no neuropediatra, fazer um acompanhamento. Até quando pode ter uma resposta positiva, doutor? Ou se já demorou demais, não vai ter mais nenhum ganho com isso? Essa é uma queixa muito frequente do consultório. Doutor, será que eu me atrasei demais, eu perdi tempo? Uhum. A gente sempre trabalha, Estefânia, com uma coisa também otimista. Nós não podemos ir contra o tempo, nós temos que ser amigos do tempo. Então, independente se você acha que demorou ou não a procurar um especialista, sempre é tempo da avaliação, sempre é tempo da gente ver o que pode ser feito de melhor por aquela criança, porque ela vai se transformar num adolescente, num adulto, e a gente quer que ela seja, assim, uma pessoa de sucesso. Com certeza, doutor Richelli. Olha, muito bom receber você aqui, né? Vamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes de chegar ao fim, gente, doutor, eu queria muito que você deixasse uma mensagem final para essas mãezinhas, para os papais que acompanham a gente. Final de semana eu encontrei um casal, né? E ele me dizendo, sou seu fã, assisto muito seu programa. Aí a esposa estava do lado, eu também assisto muito seu programa. Então, a gente tem um público muito variado de homens e mulheres, numa faixa etária também muito variável, e que isso é muito bom, né? Porque a gente traz temas também para todo o público. E eu queria que você deixasse, sim, uma mensagem final para essas mãezinhas, né? A respeito da neuropediatria, da importância de levar o filho ao neuropediatra e de acabar com esse medo e tabu também, né? De achar que o seu filho não tem nada. Porque muitas pessoas, às vezes, a gente diz assim, mãezinha, será se... Eu não sei se acontece, né? Mãezinha, será que você não deve levar seu filho no neuropediatra? Tem mães que odeiam, né? Quando fala isso. E, na verdade, Estefânia, às vezes a gente vê esse discurso, mas meu filho não tem nada.
se nós fizermos a avaliação neuropediátrica no consultório e, de fato, não tiver nada, não tiver uma evolução ruim ou não tiver, entre aspas, nada, nós vamos trabalhar para que essa criança seja um adolescente, um adulto melhor, com as emoções equilibradas, né? Com a sua saúde mental preservada, porque esse P da neuropediatria também é de psiquiatria, né? Então, a gente precisa, que bom que os meios de comunicação estão antenados conosco, as redes sociais, e a gente está nessa luta positiva para diminuir o preconceito com o psicólogo, o psiquiatra e o neurologista infantil. Verdade. Então, a gente sempre deixa esse recado que, para nós, o cérebro não é ouro, ele é diamante. Então, se seu filho tem aí algum atraso de desenvolvimento, alguma alteração comportamental, alguma alteração no desenvolvimento neurológico, procure o neuropediatra, mas também veja se é um profissional capacitado, treinado, que tenha qualificação. Você pode ver isso no CRM, na página do CRM. Lá você vai encontrar os nossos nomes com a formação básica, pediatria ou neurologia, e a nossa qualificação para a neurologia pediátrica. Ó, a gente tem fotos aí, agora que a Dani veio me falar, a gente tem fotos daí com slides de fotos com alguns pacientes. Olha, que amor! Eu já quero dizer aqui que eu já vou marcar um horário com o Rafael José. Sim. Rafael José tem 1 ano e 7, fez agora 1 ano e 7, né? E 7 meses. Ainda não levei no neuropediatra, por isso que eu tinha perguntado também a idade de levar. E já quero, então não tem, né, doutor? Já posso levar sim, devo, né? E é incrível esse trabalho que a gente faz, é um trabalho no Centro dos Autistas, na cidade de Luzilândia. E esse carinho, tanto das crianças quanto dos pais, é o nosso combustível para continuar esse trabalho nobre da neuropediatria. Eu não tenho dúvida, viu, gente? Não tenho dúvida. A gente arrepiou aqui, vendo esse carinho e vendo esse brilho nos olhos do doutor Richello, falando sobre esse trabalho, viu? E tô muito feliz em ter você aqui. Obrigada. Já quero levar Rafael José também para você conhecer. Fico feliz. Tá? Volta sempre. Sei que a agenda é corrida, é lotada. A gente conseguiu hoje, nessa segunda-feira, com uma sorte danada, mas que bom que a gente começou a semana levando aí pro pessoal de casa um conteúdo de qualidade. Vamos mandar mais uma vez um abraço aí. Olha, parabéns pelo programa, Estefânia. Deus abençoe você e a vida do doutor. Ela é do litoral, tá falando aqui com a gente, tá? Público, a audiência é grande. Graças a Deus, né? Exatamente. E estamos sempre aqui tentando trazer essa resposta para você aí de casa. Doutor Richello, um excelente dia, excelente semana para você. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui junto com a gente, né?